Palmeiras, mais uma vitória. Foi pênalti para o Atlético Goianiense? Eu achei. Mas a vitória do Palmeiras merecida, né? Sim, sim. Vamos ouvir Abel Ferreira? Uma escorregada ali, hein, na entrevista, mas vamos ouvir o professor. E o Aníbal é um jogador realmente que tem uma dinâmica muito boa, por isso nós queríamos muito este jogador e a direção não conseguiu trazer quando nós precisávamos, porque não dava. Foi quando nós conseguimos e ainda bem em boa hora que nós o trouxemos. Eu diria-te que ele é o equilíbrio, é o pêndulo da nossa equipa. É um jogador que nos dá confiança para aqueles 4, 5, 6 chegarem à área e ele, juntamente com o Vítor, hoje, e o Gomes, e o Rocha ou o Mike, poderem equilibrar a equipa, ter estes 3 mais 1, sempre com a equipa bem equilibrada, para dar liberdade aos da frente para atacar. Porque isto não é uma equipa de índios, não é? Isto é, como te disse, há uma organização e dentro dessa organização há liberdade para eles criarem, para eles se ligarem e há princípios de jogo que nós temos. Um deles é o equilíbrio e o Aníbal é um desses pêndulos, é esse motorzinho que tu falas, que não só tem como tarefa ser o primeiro tampão, a primeira cobertura, se quiseres, como também ligar o jogo e pôr a equipa a jogar. E depois dessa frase infeliz, o Abel Ferreira ali, com a sua assessoria, enfim, soltou uma nota depois da coletiva de imprensa. Vivo e trabalho no Brasil desde 2020, tenho profundo respeito por todos os brasileiros. As pessoas já conhecem meu caráter, as minhas condutas e minhas ações sociais. Sabem também que eu repudio por completo toda forma de preconceito, explicou o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, Breler. Abel, é uma situação, até falando do jogo, né, sobre o que ele quis dizer, o Aníbal dá sustentação no meio-campo do Palmeiras. É um jogador que realmente protege e faz com que os outros tenham até um conforto para sair jogando, porque ele tem capacidade de fazer cobertura por 2, 3 jogadores. É algo incrível esse trabalho. Aí o golaço do Shailon, absurdo. Então, ele usa essa expressão para exaltar o papel defensivo de um jogador que é fundamental hoje para o Palmeiras, um dos grandes destaques da temporada, que é o Aníbal Moreno. Mas ele faz de uma forma muito infeliz, porque a expressão é preconceituosa. E muita gente vai dizer, mas como assim preconceituosa? Primeiro, está em desuso a expressão índios. E até no Brasil, tem muita gente que usa até hoje. Índio é uma expressão que por si só já é preconceituosa. Hoje a gente se refere a povos indígenas, a indígenas. Então, a partir daí já é algo a se refletir. Outra coisa que no futebol, essa expressão é muito comum e banalizada. A gente já ouviu várias vezes, não é só, o Abel é um treinador português ou um treinador europeu, não é só por isso. Aqui no futebol brasileiro eu já vi vários profissionais usar essa expressão num contexto parecido, para dizer que a equipe é desorganizada, que a equipe não funciona bem e usa-se a expressão time de índio. E ela é preconceituosa porque associa uma coisa negativa aos povos indígenas. Não só no futebol, muitas expressões preconceituosas foram usadas muito, programa de índio. Exato. E não se deve mais usar, né? É algo automaticamente depreciativo e por isso se torna uma fala preconceituosa. E a gente não pode ir por esse caminho, porque até no futebol existe um time, o Gavião Kikaitejê, lá do Pará, que é um time formado por indígenas e que chegou à primeira divisão do Campeonato Paraense dessa forma. Então, com competência, com organização, imagino. Com organização, com uma boa visão de futebol. Então, eu não quero problematizar demais, porque é algo, até uma crítica construtiva ao Abel, porque é muito fácil nesse momento, quando a pessoa comete um deslize, a gente só apontar o dedo e dizer e vilanizar. Mas eu vejo que porque, pelo menos na minha visão, não sei se você concorda, ele não teve a intenção de ofender, nada disso. Um deslize, uma frase que é preconceituosa e que a gente tem que
parar de fazer esse tipo de colocação. Importante o posicionamento imediato, né? Eu senti falta de um pedido de desculpas. Então, não teve. O Abel Ferreira deveria se retratar e se comprometer a se policiar para não errar de novo. Porque a expressão time de índio é preconceituosa e o Abel Ferreira sofreu um ataque xenofóbico de um dirigente do São Paulo, ficou ofendido por isso, porque é algo que não se deve aceitar. Com razão ficou, né? E ele deveria ter a grandeza e a humildade, até por isso, de reconhecer o erro e não comparando as duas coisas, porque são situações diferentes. Ele realmente não teve a intenção de ofender. Mas para olhar, alguém também internamente conversar com ele no Palmeiras, explicar por que essa fala hoje é inadequada e mostrar que ele não deve usar. E a gente já viu, o Abel Braga, charado Abel Ferreira, na época do Flamengo, usou essa expressão também. Porque técnicos brasileiros usam com frequência. Mas um cara como o Abel Ferreira, que para mim, na minha visão, ele tem mais feitos positivos e contribuições com o futebol brasileiro do que deslizes, ele também daria mais uma contribuição ao reconhecer esse erro e falar, olha, foi mal, usei essa expressão e me comprometo a me policiar para não usar mais. E reconhecer o erro não significa que a pessoa é preconceituosa, que ela é xenofóbica. Eu também não acredito que o Abel Ferreira seja isso. Mas a partir do momento em que ele cometeu esse deslize, seria um ato também de grandeza e de humildade, reconhecer o erro e, principalmente, internamente, o clube precisa ter um trabalho ativo nesse aspecto. Quando um profissional erra dessa maneira, e a gente sabe que profissionais do futebol muitas vezes estão numa bolha, faz parte do departamento social chegar e conversar, instruir de forma educativa para que o Abel não cometa esse deslize de novo e que a partir desse reconhecimento do Abel, o meio do futebol pare também de usar esse tipo de expressão, porque é uma expressão que caiu em desuso, se antes era comum, hoje não deveria mais ser, porque é um ato de desrespeito e um ato depreciativo contra os povos indígenas. E pode ser um episódio, eu concordo quando você fala, eu não acho que ele é uma pessoa preconceituosa, acho que foi um deslize. Sim. E esse episódio pode ser extremamente educativo para ele, para todo mundo do futebol, para os torcedores, em relação a coisas que não se devem ser usadas, mas que continuam muitas vezes por uma questão de falta de reflexão em relação à língua portuguesa, as coisas que se habituaram a falar e que hoje não cabem mais. E nós, às vezes, cometemos esse tipo de erro, mas a gente precisa aproveitá-los para melhorar. Exatamente. Então, assim, é uma autocrítica, acho que geral. Assim, não é que foi o Abel que falou. Então, ele é a pessoa, no caso, na discussão. Então, não é apontando o dedo para ele. Acho que ele tem que... Eu senti falta de um pedido de desculpas na nota, no comunicado que ele soltou. E acho que pode ser um episódio muito educativo para ele mesmo e para todo mundo. Então, acho que é uma coisa que pode ser utilizado de forma positiva, ainda que tenha sido cometido um erro. E as pessoas têm muita dificuldade em assumir um erro quando envolve algo que é preconceituoso, xenofóbico, racista. Mas isso está no nosso dia a dia. E não há problema nenhum. A pessoa que comete um deslize desse tipo, que ela realmente não tem a intenção de ofender, ela não vai ficar com um rótulo de preconceituosa, de xenofóbica, de racista, ao assumir esse erro. Mas a partir do momento, se for utilizado só como uma evasiva, para escapar, aí sim se presta um serviço à sociedade. Uhum. Então aqui é uma crítica de fato construtiva ao Abel, não uma tentativa de vilanizá-lo. E o fato de outros profissionais brasileiros já terem usado essa expressão não faz com que estrangeiros ou o próprio Abel tenha licença para seguir com esse erro. E que bom que esse episódio teve repercussão, que as pessoas refletiram e que isso não é mais banalizado, porque de fato são com essas coisas que aparentemente são pequenas que a gente acaba cristalizando muitos preconceitos que não deveriam ser mais tolerados. Voltando a bola ao futebol, vitória merecida do Palmeiras. Daqui a pouco vamos falar do Botafogo, que ganhou fora de casa. Semana que vem tem Botafogo e Palmeiras no Newton Santos, na quarta-feira. Os dois times com 33 pontos na liderança. Vitória merecida do Verdão, antes da gente passar para o Fogão? Merecida. O Estevão segue muito influente ali pelo lado direito. De bola, hein? Impressionante, né? Como ele consegue circular, como ele tem inteligência na assistência primorosa, que ele encontra o Veiga pisando na área, pronto ali para a finalização. O Veiga tendo essa liberdade, né? De chegar ali como o elemento surpresa. Isso acho que é uma grande virtude, uma grande sacada desde que o Abel chegou, né?
potencializar o melhor do Veiga. E eu vejo o lançamento do Gustavo Gomes. Espetacular. Para o Flaco, o Flaco aliás, também, o Flaco, 15 gols no ano, é a melhor marca da carreira dele. Ele já tinha feito no Lanús 14 gols em uma temporada. Agora, no meio da temporada, já tem 15. Aí um golaço do Shailon, individualidade, né? Um petardo, uma bomba. Eu acho que o Palmeiras funciona bem com o Flaco como referência. Isso facilita a dinâmica de jogo. E até no segundo tempo, ele modifica, né? Ele puxa o Rony para ser o cara de mais movimentação, né? Por ali. O Abel já explicou de uma maneira brilhante, didática, o porquê do Rony, né? Ser utilizado ali, que ataca a profundidade, isso proporciona uma circulação maior ali por dentro. É bom para desalinhar a linha defensiva, né? Um Atlético Goianiense bem compacto, né? Marcando por ali. E ele tentou fazer mais jogadas pelo lado, se associando ali com jogadores mais pelo lado, né? Ele bota o Dudu para ser um cara mais pela esquerda, né? Para ter mais um jogador para tentar furar a defesa e circular também procurando a faixa central do gramado. O mesmo ele faz com o Caio Paulista, que é muito questionado, mas para jogar mais pelo lado direito. Então acho que o Palmeiras mereceu o resultado, confirmou o favoritismo, vitória importante, e agora só tem um confronto pequeno, né, contra o Botafogo no meio de semana.